Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao AB Noite Tatuapé, o primeiro talk show da advocacia paulistana, um espaço criado para discutir os principais temas que realmente importam na nossa profissão. E é claro, com leveza, profundidade e convidados especiais diretamente do mundo jurídico. E olha, eu vou chamar vocês porque a cada 15 dias a gente se encontra aqui no YouTube da OAB Tatuapé para falar sobre direito que se vive nas ruas, nos fóruns, nos escritórios e, é claro, na alma de quem advoga. E hoje nós vamos conversar com ela, que descomplica o direito para você parar de perder dinheiro. E para isso, recebo com muita honra e muita satisfação a advogada especializada em direito trabalhista, doutora Beatriz Brigato. Obrigado, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Por favor. Que honra, Beatriz. Beatriz, a gente se conheceu, inclusive, num evento jurídico em Fortaleza. Ela deu uma palestra que foi ali um verdadeiro show, Beatriz. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Obrigado por você ter vindo. OAB Noite Tatuapé trazendo grandes celebridades. E a Beatriz hoje é uma advogada renomada, super conhecida no mundo digital. Mas antes de a gente conhecer essa Beatriz que a gente acompanha nas redes sociais, que muita gente acompanha, quem está nos assistindo, qual que é o Instagram, Beatriz? @Beatriz Brigato. @Beatriz Brigato, já segue ela lá nas redes sociais. Mas antes de a gente falar sobre Beatriz Brigato do mundo digital, a gente quer conhecer um pouquinho de quem é a Beatriz antes do direito e como o direito se conectou na sua vida. Perfeito. Eu costumo brincar que eu tive que fazer direito porque eu sou filha única. Então eu tive que começar a batalhar pelos meus direitos desde muito cedo, porque os meus pais eram pais mais rígidos, assim, não era tão fácil sair de casa, então eu tinha que argumentar ali, entendeu? E de que cidade vocês são? Eu nasci em Ribeirão Preto, cresci em Araraquara e a minha família materna é de Andradas, Minas Gerais. Meu Deus, é tudo do interior realmente. Tudo do interior, de fato, exatamente. Que bacana. E me fala uma coisa, antes de a gente continuar, eu vou chamar a Isabelle. Você aceita uma água? Eu aceito. Muito Por obrigada. favor, uma salva de palmas para a Isabelle, trazendo uma água para nós aqui. Muito obrigado, Isabelle. Obrigada. Fala uma coisa, Beatriz. Como é que surgiu o direito? Foi em Ribeirão Preto, é isso? Foi em Ribeirão Preto, mas esse desejo de fato, né, de cursar o direito, eu escolhi, na verdade, porque eu tinha um primo que fazia direito e na época a gente conversava muito e eu sempre fui muito questionadora, desde criança. Então, minha mãe falava que não bastava ela me explicar o porquê das coisas. Eu queria o porquê, do porquê, do porquê, e eu ainda questionava. Ah, então você era aquelas crianças, mas Chatas. mãe, por quê? Mãe, Exatamente por quê? isso. Ah, é? Exatamente isso. E aí, nessa convivência, então, com esse meu primo, e também com um amigo do meu pai, que foi promotor, era, inclusive, o meu sonho ser promotora, e aí eu estagiei no Ministério Público depois, durante a faculdade, né? Fiz o estágio em Direito Criminal, inclusive, pouca gente sabe disso. Eu estagiei durante 3 anos ali no criminal, né? Na área criminal. Pouca gente sabe disso, na área criminal, porque eu achava que eu ia ser promotora, gente. Eu tinha certeza que eu ia ser promotora. Mas ali eu experimentei o dia a dia e eu percebi que eu falei assim, eu acho que não é para mim. Eu acho que eu me identifico mais com a advocacia. Bacana. E a área da promotoria que você estagiou, que realmente você falou que não queria ser promotora, era que área? Crimes contra a vida? Porque eles são divididos das áreas das promotorias, Eu não né? atuava em crimes contra a vida na promotoria, no Ministério Público de Campinas, Dr. Celso, um beijo. Ele era meu promotor e a gente fez tudo durante a pandemia. Então, a gente desenvolveu uma relação muito legal ali. Eu não atuava em crimes contra a vida, nunca atuei. E eu tentei atuar, inclusive, quando eu passei para o escritório. Só que foi ali que eu percebi que eu estava começando a... Eu estava
eu não estava sabendo separar. Teve um episódio na minha vida, inclusive eu já comentei no meu Instagram, eu sofri uma tentativa de sequestro no Uber, por 2 homens no Uber. E aí foi a partir desse episódio que eu não consegui mais separar a minha atuação no criminal, porque eu trabalhava com peças em crimes contra a vida, então muito furto, roubo. Então, a partir desse episódio, eu falei, não, eu preciso mudar de nicho. E aí foi o direito trabalhista em si, que é o que eu atuo hoje. Que bacana. Então, o direito trabalhista, na verdade, ele surgiu já Surgiu. quando você já era Já era advogada. advogada, Ah, exatamente. Ele surgiu, na verdade, como uma válvula de escape, vamos assim dizer, porque eu não conseguia mais atuar no direito criminal por conta desse episódio, por conta desse ocorrido, e eu me identificava muito com o direito trabalhista. E foi difícil para mim, eu conseguir escolher um nicho, né? Porque eu gostava de muitos, porque alguns daqui sabem, eu comecei no digital no 3º ano da faculdade, então eu tinha essa apostila, o guia para a OAB, então eu estudei muito todas as matérias, porque era uma apostila de resumos. Então, quanto mais a gente estuda todas as matérias, a gente vai vendo a importância, né, de todas. Ainda mais que no ano que eu prestei a OAB, entraram as novas matérias, agora são 20 matérias, né, que ano que foi? para a OAB. Eu prestei OAB em 2000, a gente está em 2025, foi em 2021, 2022. Que aí já inseriu já um novo formato Foi o novo formato, o novo e formato. aí você deu a sorte para ter que estudar todas as novas Exato, matérias. as 3 novas matérias. Que bacana. E me É. fala uma coisa, você mencionou um ponto importantíssimo para quem está nos assistindo. A gente tem bastante estudantes de direito também que nos assistem e também segue você nas redes sociais. E eu queria que esclarecesse também para eles que é a maior dúvida hoje. Quando você começa a faculdade de Direito, você já pode estar usando as redes sociais. Como é que foi essa experiência na época de faculdade para você, Bia? Completamente, Thiago. Assim, eu incentivo todo mundo que eu converso, que eu tenho oportunidade de conversar, eu incentivo a, de fato, utilizar as redes sociais, mas não para promover a advocacia em um primeiro momento, porque você ainda é estudante, então Sim. essa coerência precisa acontecer. Mas eu comecei nas redes sociais falando sobre estudos, apostilas de resumo, eu mostrava ali o meu dia a dia, é uma documentação, de fato, da sua trajetória. Isso gera muita identificação, você cria uma comunidade muito forte ali com quem te segue, que está passando pela mesma trajetória, e você já se posiciona no mercado. Isso, para mim, de fato, eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse criado esse Instagram de estudos lá em 2020. Então, assim, eu sou muito grata ao digital e eu sempre incentivo. Se você tem a oportunidade, se você tem um celular, se você tem a cara e a coragem, começa. Começa a postar nas redes sociais, isso faz toda a diferença para a sua trajetória profissional. Sim, realmente hoje o jovem, e principalmente o estudante de direito, eles têm a vantagem da questão que envolve a tecnologia. Hoje a tecnologia ela pode ser utilizada e utilizada da melhor forma possível. Hoje a gente tem um exemplo claro de uma história de sucesso que deu certo. E hoje a gente tem aqui essa querida Beatriz Brigata, advogada. E me fala uma coisa, Beatriz, depois dessa transição sua de criminal, desse infeliz situação que aconteceu, que você falou assim, não, eu vou para a área trabalhista. E aí a gente sabe que a área trabalhista tem reclamante, reclamada, e você trabalhar em um escritório e montar o seu próprio escritório. Como é que foi essa mudança na sua vida? Foi muito louco, muito louco. Foi um momento muito, assim, turbulento na minha vida mesmo. Só que é o que eu sempre falo, a gente não pode ter medo da mudança. Que toda mudança ela chega para melhor e pode ser muito difícil, toda mudança é de fato muito difícil, mas a gente tem que persistir ali. Então, como é que foi de fato? Eu trabalhava em um escritório como advogada criminalista nessa época que aconteceu esse ocorrido no Uber. E aí essa série de traumas, enfim, eu não conseguia mais atuar. Se deslocar até o escritório para mim também era uma questão por conta desse ocorrido. Então eu falei, bom, eu já tenho esse negócio, porque eu já vendia apostila, então já era um negócio, eu já tinha um CNPJ,
Então eu falei, eu vou olhar com mais carinho para isso e eu vou começar de fato a me posicionar como advogada nas redes sociais. E aí foi isso que eu fiz essa transição. Eu comecei a falar sobre conteúdos jurídicos nesse Instagram para estudos. E aí, o primeiro vídeo falando que eu fiz foi um vídeo sobre a Amanda do Big Brother, que tinha vencido o Big Brother lá atrás, faz muito, muito tempo. E esse vídeo ele deu uma viralizada, ele saiu da bolha. E ali eu falei, bom, as pessoas gostam de análises práticas, de análises do cotidiano, de coisas que as pessoas fazem no dia a dia. Eles querem saber se é crime ou não. E eu comecei falando sobre o nicho criminal, de fato. Então Eu não você comecei não falando sobre trabalhista. direito do trabalho, não. E aí eu fui sentindo, porque até então eu gostava de todos os nichos e assim, tinha 20 possibilidades de fato, né, para escolher. Eu queria ver qual que eu mais me identificava. Então eu comecei a postar sobre direito do consumidor, direito trabalhista. E aí as pessoas começaram a procurar o meu trabalho como advogada trabalhista, reclamantes, no caso, né, atuando pelo reclamante. E foi assim que tudo começou a acontecer. Então foi muito empírico. Eu falo que você não precisa saber todas as respostas. Você tem que dar o passo que Deus coloca o caminho, Deus coloca o chão. E é exatamente isso, é você se manter em movimento e sempre muito otimista. Eu estava passando por uma situação difícil, mas ao mesmo tempo eu me mantive em movimento. E eu acho que foi isso que me fez não perder as esperanças e conquistar ao mesmo tempo muito boas oportunidades para minha carreira. E o digital abre muitas portas. Então foi assim que eu comecei atuando no trabalhista. Eu também ainda posto sobre direito do consumidor. Então, as pessoas sempre me perguntam assim, ai, Bia, eu tenho que escolher um nicho e só postar aquilo? Eu falo, olha, no meu caso, foi empírico. Eu fui para onde estava a demanda. E aí você aprende a fazer no meio do caminho. Você não precisa de todas as respostas previamente. É só você ser esforçado. Eu falo, você não pode ter preguiça de sentar a bunda na cadeira e estudar. Você fazendo isso, está tudo certo. Que bacana. E me fala uma coisa, Beatriz. Você mencionou que você acabou surgindo da área do direito do trabalho e começou com o direito criminal, falando conteúdo, passou para o direito do trabalho. Como é que foi esse começo dessa transição exatamente para conquistar os primeiros clientes? Foi somente no digital? Foi no físico, no digital? Como é que você desenvolveu essa situação? Foi somente no digital. Os meus primeiros clientes, as primeiras captações já ocorreram através do Instagram. Então, geralmente a pessoa comenta, ela entra em contato via DM e aí já joga para o WhatsApp do escritório. E aí aconteceu uma coisa Fala. que eu comecei a viralizar. E aí eu não conseguia atender todo mundo. Então, eu reuni um time de advogados, fiz muitas parcerias, indicações, pessoas já especialistas na área, para conseguir atender essa Você demanda. tá brincando? Então começou a... Foi. A gente, às vezes, para quem está nos assistindo, os advogados, tem muitos advogados que têm aquele preconceito com as redes sociais. Fala, não, o Instagram não conquista cliente, o Nossa. Instagram é a rede social, ele não traz cliente. É verdade isso, Bia? Gente, eu vou falar com todas as letras. Eu não vim de família rica, esbanjadora. Não, a minha família sempre foi de classe média boa e tal, mas a gente nunca esbanjou. Então, assim, eu sempre tive que Correr lutar, atrás. conquistar, correr atrás. Eu tinha bolsa na faculdade, eu fiz PUC Campinas, e então, assim, eu sempre falo que eu não teria conquistado a minha independência financeira tão cedo se não fosse pelo digital. E advogado júnior não ganha um salário gigante. Então, eu não teria a oportunidade de ganhar o que eu ganho hoje, mensalmente, e renda recorrente, tá, gente? Porque as pessoas falam, advogado não sabe. Você tem que criar a sua carta de clientes e o digital te dá isso. Só que você precisa ser esperto para converter, que nem eu tinha uma grande oportunidade na minha mão que eu poderia ter deixado passar. Só que eu falei, bom, já que eu não consigo atender essa demanda, eu vou fazer parcerias. Você não vence sozinho na vida. A gente não, a gente chega mais longe com outras pessoas. Então, fui fazendo esse sistema de parcerias, de indicações. No começo era assim bem na rapidez mesmo, na rapidez para funcionar, depois foi tomando uma estrutura maior para o sistema de indicação funcionar e tudo mais. Só que eu falo, se você tem um celular, posta, porque você capta, sim, clientes e clientes bons.
Claro que chega muito curioso, isso é absolutamente normal em qualquer nicho, só que tem aí maneiras de você postar conteúdo para que você afaste essa pessoa curiosa e atraia uma pessoa mais qualificada, o lead mais qualificado, né, para o seu negócio, para que você consiga fechar os contratos. Que bacana, Bia. E me fala uma coisa, já que a gente está falando da questão da rede social, você está mencionando com muita clareza para quem está nos assistindo exatamente o passo a passo. Mas a primeira pergunta que me surge logo de cara é: você chegou a ter uma mentoria disso? Quem realmente te ensinou nisso ou foi através mesmo do achismo, de se fuçar, de ir atrás? Como é que foi? Não, nesse sentido eu sou bastante privilegiada. Eu tenho que agradecer aqui de todo o coração o meu sogro. Ele tem um escritório renomadíssimo em Campinas, Dr. Rui Ferreira Pires, e ele me deu todo o suporte nesse começo, quando as coisas começaram a acontecer. Ele já tem um escritório com mais de décadas em Campinas, muito bem estruturado. Então, esse suporte de como fazer, para onde ir, para onde olhar, eu sempre conversava com ele, porque ele já tinha vivido tudo isso na pele. Então, eu consegui, de fato, ter o suporte prático. Eu não estava sozinha, então eu tive essa mentoria, eu não tive que comprar, graças ao meu sogro. Você acabou Obrigada, utilizando de sogro. graça ele já. Exatamente. Aí, como é o nome do seu sogro? Rui. Doutor Rui, já tem honorários em aberto que a É gente isso? consegue receber aqui. Depois você pode contatar a gente. Mas que bacana, ele te ajudou demais. Mas você vê, olha que interessante, a gente está falando de uma advogada experiente para uma advogada no mundo digital e conciliou essas dois e se tornou o que é hoje, esse Sim. grande sucesso na área jurídica, né? Exatamente. Eu costumo falar que o empreendedorismo, ele é um músculo que a gente vai desenvolvendo, e ele tem esse músculo muito bem desenvolvido. Ele é bem Ele é fluente. bem, exatamente. E aí ele conseguiu super me ajudar. É claro que é um mundo novo para ele, mas em questões de modelo de negócio, de estrutura, de sistema, eu levava tudo para ele. Eu falava assim, Rui, pelo amor de Deus, o que que eu faço agora? E também em questões de clientes também, porque é tudo muito novo, né? E a faculdade não ensina a gente a caminhar com as próprias pernas. Então, você ter este suporte, esse apoio, ter em quem se espelhar, principalmente no início da... Eu sou uma jovem advogada, eu tenho 2 anos de OAB só, e eu tô aqui como prova de que é possível captar clientes, é possível você conseguir, mesmo nova, porque uma coisa que eu ouvia muito, Thiago, era, não, você vai ter que, para você captar clientes, você vai ter que ser uma advogada muito experiente, mais de 10 anos de advocacia. Só que eu acho que se você dá segurança para o cliente de que você sabe do que você está falando de fato, que você sentou a bunda, estudou ali, que você dá esse suporte, esse respaldo para ele e de que você vai cuidar dele como se fosse o seu problema, eu acho que isso dá uma segurança para o cliente que talvez ele nem vá encontrar em escritórios grandes de massa que não vão olhar para ele com tanto cuidado, com tanto carinho. Sim, você falou um ponto que é interessantíssimo. O advogado, quando está com o seu cliente, seu cliente está necessitando de um auxílio, o principal ponto é segurança. A partir do momento que ele se sentir seguro, não importa se você é novo, se você é velho, se você é experiente, se você não é. Sentiu seguro, o cliente com certeza ele vai te dar a causa e vai te dar o suporte daquela demanda ao seu favor para você representar. Bem, a gente está agora indo para o nosso primeiro intervalo, então vai passar os nossos patrocinadores. Então eu vou falar para você o seguinte: tem muito conteúdo, tem muito assunto. A Beatriz só está começando a conversar com a gente, então assim, fica até o final. Segue nós nas redes sociais, aperte o sininho aí, porque vai ter muito mais conteúdo que a gente vai passar nos próximos blocos e eu espero você. A gente volta já. A venda de créditos judiciais pode transformar sua saúde financeira. Veja 2 exemplos. Carlos está há meses esperando a resolução de seu processo. As contas acumulam, a ansiedade cresce e ele sente os impactos na vida pessoal e profissional. Sem alternativas, ele continua preso à demora judicial. Já a Ana escolheu não esperar.
Com a Justec, ela antecipou seus créditos de forma rápida e simples. Recebeu o dinheiro e usou para quitar dívidas e investir no que importa, recuperando sua tranquilidade. A escolha é sua: esperar como Carlos ou agir como Ana. Antecipe seus créditos e transforme sua vida. Advogado, você já considerou o leilão como a solução ideal para seus processos? Nós, da AGS Leilões, oferecemos um ambiente seguro, transparente e eficiente para a venda de bens judiciais e particulares. Sabemos que advogados precisam de soluções ágeis e confiáveis. Nosso serviço proporciona liquidez rápida para ativos judiciais e particulares, transparência total no processo de venda, assessoria completa na condução de leilões. Nossa equipe de leiloeiros é composta por profissionais experientes e credenciados, prontos para oferecer a melhor assessoria e conduzir cada leilão com excelência. Na hora de conduzir um leilão judicial, a escolha do leiloeiro faz toda a diferença. Como advogado, você tem a possibilidade de indicar um dos nossos leiloeiros ao juiz do processo, garantindo que seu cliente tenha o melhor suporte e uma venda ágil e segura. Entre em contato e saiba como formalizar essa indicação. Seja bem-vindo a Just Intelligence, o futuro da tecnologia da informação. Obtenha acesso a soluções inovadoras, suporte especializado e preços imbatíveis, maximizando sua produtividade e garantindo resultados excepcionais com ferramentas inteligentes que ajudam você a atingir o sucesso. Com parcerias sólidas, como a Subseção OAB Tatuapé e Riceto Advogados Associados, estamos prontos para impulsionar o seu trabalho. Conheça nossos produtos. Procurador 360. Acesso estratégico. A informação para decisões assertivas. Just Lawyer. Inteligência artificial exclusiva para advogados. Signer Docs. Assinaturas digitais com 100% de validade jurídica. Nossas soluções são reconhecidas por aumentar a produtividade e a eficiência dos nossos clientes, com tecnologia acessível e fácil de usar. Estamos prontos para impulsionar o seu trabalho até alcançar resultados extraordinários. Acesse nosso site e sinta o poder da tecnologia em suas mãos. Transforme a sua prática jurídica agora mesmo. Estamos de volta com a B-Noite Tatuapé, o primeiro talk show da advocacia do Brasil. É do Brasil, já não é nem mais paulistano. Nós estamos aqui de volta com a nossa querida convidada, a advogada doutora Beatriz Brigato, mais conhecida como Bia Brigato. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E agora, no segundo bloco, nós temos o famoso ping-pong jurídico. Beatriz, o ping-pong ele funciona assim, é perguntas e respostas diretas, em que você vai falar da sua visão, as questões que envolvem a área do direito e de sua vivência prática, tá bom? Combinado. Então nós vamos começar com a primeira pergunta. Direito para você é? Acesso à informação. Um jurista que te inspira? Tartucci. Flávio Tartucci, inclusive Flávio Tartucci passou no nosso OAB Noite Tatuapé no último programa. Meu querido amigo Flávio, um grande abraço. Aí, ó, tá vendo? Os jovens já estão se inspirando em você e eu tinha falado isso no nosso talk show. Um livro que mudou a sua visão sobre o direito. O livro Justiça, do Michael J. Acho que Michael J. Sandel. Que ele fala sobre... Ele é de Harvard, inclusive. E ele fala muito sobre o que é justiça.
E o que eu acho mais interessante é que você não chega a um consenso ao final do livro. Isso muda de situação para situação. Então, depende. É aquilo que todo advogado Então, você fala. aprende nesse livro, depende. Depende, você aprende nesse livro Justiça. É isso aí. E bacana, é a primeira vez que eu ouço sobre esse livro. É muito bom. Petição à audiência. Petição. Justiça é... Isso é difícil. Porque entra nesse... Entra no âmago, né? Eu acho que justiça é um desafio. Desafio. É. E qual é a maior qualidade de um advogado? Eu acho que é a sua capacidade de se reinventar, principalmente no mundo de hoje, com tanta tecnologia surgindo. E o maior defeito? Eu acho que ser teimoso, caxias, cabeça dura e achar que a gente nunca precisa se desenvolver, que o que a gente estudou já Eu tô para tá te tudo falar certo. que realmente esse é um dos maiores defeitos, né? O advogado é muitas vezes caxias e cabeça dura, ele não gosta de voltar atrás. É. Tá, e me fala uma coisa, uma causa que você nunca defenderia. Eu acho que, principalmente depois desse episódio, né, eu acho que eu não conseguiria defender nenhuma causa que ferisse direito das mulheres de nenhuma maneira, ou que ferisse o direito de uma forma mais visceral, direito à vida, direito... eu acho que existem crimes com violência que eu não conseguiria, de fato... Representar. Não conseguiria, Eu tentei. Tentar, Eu pelo tentei. menos, né? Tá certo. E me fala uma coisa, Bia, se você não fosse advogada, você seria? Essa é difícil porque eu queria prestar relações internacionais, eu já quis prestar arquitetura, eu cheguei a prestar engenharia. Arquitetura? Sim, juro. Puxa E eu vida. falo sobre engenharia, inclusive passei, tá, gente? As pessoas, Sério? juro. Aí você acabou optando pelo direito. Acabei optando pelo direito, sim. Eu acho que essa questão de ter algumas dúvidas respondidas, que eu sempre tive durante a infância também, do porquê as coisas são como são. Até hoje eu sigo me questionando, tá, galera? Que bacana. Sim, mas eu acho que foi por isso. Mas eu acho que talvez hoje eu talvez iria pela arquitetura, não sei. Pensou se a Talvez. gente não tivesse agora a Beatriz nas redes sociais falando sobre direito do trabalho, direito do consumidor, a gente teria várias casas e construções com o nome dela Com assinado. certeza. Que bacana. Uma frase que define a sua carreira. Eu acho que superação. Pouca gente sabe, mas ano passado a minha mãe foi diagnosticada com uma doença, com um tratamento difícil, e tudo aconteceu para mim ano passado. Então, foi bem desafiador, mas graças a Deus a gente persistiu aí, e mesmo com as adversidades, e é engraçado, né, porque no digital a gente não pode mostrar fraqueza. É verdade, né? Então, tudo desabando ali nos bastidores, E você sorrindo. e eu assim... E ninguém nem imagina, mas, gente, foi assim, foi muito difícil. Graças a Deus ela tá bem, ela tá curada. E foi uma bênção, sim, mas... Não é fácil, não, né? Não. Às vezes a gente vê nas redes sociais, não sabe os perrengues, todos os problemas que a pessoa enfrenta, né? E as pessoas acham que aquele mundo que ele vive, e às vezes a gente esconde a tristeza dentro do coração, né? Exatamente, é muito legal você falar isso, porque, assim, rede social é trabalho. Da mesma forma que você não chegaria no escritório e falaria sobre os problemas da sua vida pessoal pro seu chefe, você não falaria no Instagram, não se você tiver bom senso, né? Porque tem gente que fala. Tem gente que fala o que quiser, né? Mas eu, de fato, segurei a barra nesse sentido e eu acho que esconder é muito saudável, porque tudo que foi precioso para você, eu falo, se você se posiciona na internet, o que foi mais precioso para você, você esconde, guarda para você, porque, de fato, né, a gente não sabe quem tá assistindo do outro lado. O meu perfil, inclusive, estava denunciado esses tempos, acredita? Sério? Estava denunciado, estava com restrição, então, assim, a gente conseguiu tirar agora. Inclusive, eu bati 1,5 milhão hoje. Que bacana. Fiquei super feliz. De seguidores. Palmas. Obrigada. Uma salva de palmas. Bacana. E se você vê esse 1,5 milhão de seguidores,
na sua maioria, são pessoas que são voltadas para a área jurídica, de estudante de São. direito e advogado. Jovem advocacia Jovem advocacia. adora você. Fala, tanto é que lá no Expo Direito, eu, para cumprimentar ela, eu pelo menos fiquei uns 45 minutos a fila acabar de povo querendo só foto com ela. Olha, É muito bacana, ela é muito uma querida mesmo. Tá? Mas me fala uma coisa, Bia. Uma gafe de fórum. Alguma coisa muito engraçada que aconteceu, nossa. que você fala assim, puxa, até na época sua como estágio também do... Sim, sim. Para mim é mais difícil porque eu comecei a atuar na época da pandemia. Então, tudo digital, audiência digital. Então, essa vivência de fato é mais difícil. Mas teve um caso que para mim, acho que não é nem gafe, mas que para mim foi muito emblemático, que no caso eu ainda acompanhava como estagiária, não era nem advogada, mas foi um caso que ficou famoso nacionalmente, é aquele indivíduo que tatuou o rosto da namorada. Ah, eu Lembra? lembro desse caso. Então. Você acompanhou ele na promotoria? Não, no escritório de advocacia em que eu trabalhava e depois fui efetivada como advogada. Inclusive, um beijo para o Fernando, ele maravilhoso, era meu professor na faculdade, depois eu estagiei e me tornei advogada no escritório dele. Esse caso caiu para ele. E a gente, graças a Deus, a gente estava defendendo a vítima. Então eu fiquei muito feliz, foi muito legal, porque eu tinha essa questão, né? Sim. Essa questão com o criminal. Mas isso para mim me marcou muito, foi muito emblemático. E o direito criminal, ele é necessário para ambas as partes. Isso é muito claro para mim. Mas aquele me marcou muito por ser um caso de comoção nacional, né? Eu lembro que estava nos noticiários e eu poder acompanhar de perto e ter essa vivência, para mim foi muito, muito marcante. Bacana. E me fala uma coisa, um hobby que salva a sua vida. Nossa, são vários, gente. Eu adoro boxe. Tá brincando? Socar é uma delícia. Você libera todo. Eu até brinco. Eu posto lá no meu Instagram jurídico, tem um CLT que me segue. E aí a galera comenta assim: nossa, Caio, que eu gostava de fazer com o meu patrão. Eu falo: olha. Olha, cuidado, que é só um hobby. É só um hobby. Que bacana, boxe. Eu também gosto muito de boxe, viu? É muito bom, ele dá uma estressada, né? Você sai pleno de lá, é muito bom. E me fala uma coisa, o que você diria ao seu eu recém-formado em Direito agora? Aquela Bia, lá quando se formou, o que você diria agora para ela? Que eu diria agora, nossa, mas você vem com cada pergunta profunda aqui. É uma pergunta de reflexão, né? Exato, mas eu acho que eu diria para ela não ter medo das críticas, elas virão, e para você acreditar e ser firme no seu propósito, e eu acho que isso vale para qualquer pessoa que está iniciando qualquer carreira, né? Porque são muitos desafios, são inúmeros os desafios, e a bomba vem forte, mas se você segurar, eu acho que vale muito a pena. Então, não ter esse medo, e principalmente para se posicionar no digital, né? Você precisa ter esse desprendimento. Senhoras e senhores, terminamos o ping-pong jurídico. Uma salva de palmas, Bia Brigato. Sensacional. E a gente está falando aqui, já que a gente falou sobre esse tema, antes de a gente sair pelo intervalo, eu queria entender, me fala uma coisa, quando você foi para o mundo digital, teve muito preconceito, as pessoas criticando muito. Como é que foram os haters com relação à sua atuação ali como profissional do direito? Nossa, muitos haters. No começo eu assustei, foi bem difícil, porque eu postava um vídeo, por exemplo, teve um vídeo que viralizou, eu estava falando sobre Vale Transporte, quando era devido o Vale Transporte, quando não era, essa questão toda. E aí você acredita que nos comentários, assim, quando o vídeo sai da bolha, você pode esperar de tudo. Nos comentários as pessoas começaram a falar da minha aparência, começaram a falar do jeito que eu falava. E aí eu falei, nossa, mas eu tô trazendo uma informação tão legal, tão útil, né, para a vida do brasileiro. E olha no que estão focando. E aí eu fiz um vídeo respondendo uma hater, a gente chama ela de Kátia lá na comunidade. E qualquer pessoa que é hater hoje, é uma Kátia, deixa ela, porque ela falou assim, não, mas essa advogada, ela fala sobre Vale Transporte, mas ela fala de um jeito muito sensual sobre Vale Transporte. Aí eu falei assim,
Falei, ô, Kátia, se você me achou sensual falando sobre vale transporte, então eu tô muito bem. Ela falou que você ficou sensual no vale transporte. Meu Deus do céu! Então, assim, uma série de questionamentos. Eu ouvi no começo que eu teria que me masculinizar muito se eu quisesse ser respeitada como advogada e levada a sério. Mas é o que eu falei, é uma questão de você saber se portar, saber o que você entrega, uma questão de você dar confiança para o seu cliente, porque o resto é secundário. É claro que formalidades são importantes, mas eu acho que você nunca pode se anular. E eu acho que na faculdade a gente aprende meio que indiretamente a se anular de certa forma, porque o nível de formalidade ele é muito alto, né? E ele tem que ser seguido, é muito importante de fato, mas eu acho que tem espaço para você existir como pessoa e como mulher, principalmente, em um mercado que é majoritariamente masculino. Hoje já está mudando, a minha sala era 70% mulheres, mas, de fato, ali, quando você ingressa no mercado de trabalho, você já vê essa diferença. Eu acho que as mulheres, eu sempre digo isso, Bia, que as mulheres, na verdade, elas tomaram protagonismo na advocacia, que realmente é uma profissão que embora seja tipicamente masculina, ela é voltada toda para o feminino, pela didática que vocês têm, pela noção e a logística que vocês têm de visão de mundo diferente. Hoje o homem ele pensa muito para frente, ele não tem uma visão panorâmica de uma situação. Eu sempre falo, às vezes vai fazer audiência, quando entra uma advogada mulher fica até com medo, porque ela já consegue visualizar o ambiente todo, ela já consegue verificar todas as situações possíveis daquela demanda, e o homem não. O homem só vê aquilo que está na frente. E vocês são espetaculares, tanto é que hoje a predominância da Ordem dos Advogados do Brasil, dos quadros inscritos, são de mulheres. Exato. Então isso realmente mostra que vocês tomaram o espaço de vocês, e vocês estão de parabéns mesmo. Pessoal, a gente vai para o intervalo. A gente está chegando ao nosso bloco final. Tem muito mais conteúdo, tem muita mais informação. Então, faz o seguinte, fica aí, 3 minutinhos e a gente volta já e eu espero vocês. A venda de créditos judiciais pode transformar sua saúde financeira. Veja 2 exemplos. Carlos está há meses esperando a resolução de seu processo. As contas acumulam, a ansiedade cresce e ele sente os impactos na vida pessoal e profissional. Sem alternativas, ele continua preso à demora judicial. Já a Ana escolheu não esperar. Com a Justec, ela antecipou seus créditos de forma rápida e simples. Recebeu o dinheiro e usou para quitar dívidas e investir no que importa, recuperando sua tranquilidade. A escolha é sua, esperar como Carlos ou agir como Ana. Antecipe seus créditos e transforme sua vida. Advogado, você já considerou o leilão como a solução ideal para seus processos? Nós, da AGS Leilões, oferecemos um ambiente seguro, transparente e eficiente para a venda de bens judiciais e particulares. Sabemos que advogados precisam de soluções ágeis e confiáveis. Nosso serviço proporciona liquidez rápida para ativos judiciais e particulares, transparência total no processo de venda, assessoria completa na condução de leilões. Nossa equipe de leiloeiros é composta por profissionais experientes e credenciados, prontos para oferecer a melhor assessoria e conduzir cada leilão com excelência. Na hora de conduzir um leilão judicial, a escolha do leiloeiro faz toda a diferença. Como advogado, você tem a possibilidade de indicar um dos nossos leiloeiros ao juiz do processo, garantindo que seu cliente tenha o melhor suporte e uma venda ágil e segura. Entre em contato e saiba como formalizar essa indicação. Seja bem-vindo a Just Intelligence, o futuro da tecnologia da informação. Obtenha acesso a soluções inovadoras, suporte especializado e preços imbatíveis, maximizando sua produtividade e garantindo resultados excepcionais com ferramentas inteligentes que ajudam você a atingir o sucesso. Com parcerias sólidas, como a Subseção OAB Tatuapé e Riceto Advogados Associados, estamos prontos para impulsionar o seu trabalho. Conheça nossos produtos. Procurador 360. Acesso estratégico.
a informação para decisões assertivas. Just Lawyer. Inteligência artificial exclusiva para advogados. Signer Docs. Assinaturas digitais com 100% de validade jurídica. Nossas soluções são reconhecidas por aumentar a produtividade e a eficiência dos nossos clientes, com tecnologia acessível e fácil de usar. Estamos prontos para impulsionar o seu trabalho até alcançar resultados extraordinários. Acesse nosso site e sinta o poder da tecnologia em suas mãos. Transforme a sua prática jurídica agora mesmo. Estamos de volta com a OAB Noite Tatuapé, entrando nesse último bloco com a querida advogada Beatriz Pigato. E eu queria agradecer de antemão os nossos patrocinadores aqui do OAB Noite Tatuapé, que vocês assistiram nesse comercial. Muito obrigado pela participação e por acreditar no nosso trabalho também. Estamos aqui de volta e a gente estava conversando aqui, Beatriz, e me fala uma coisa. A gente falou muito sobre a questão da rede social, que é o nicho seu no mercado jurídico, e a gente queria saber um pouquinho, porque muitos advogados e até estudantes de direito têm a dificuldade de saber o que posta nas redes sociais e o que é questão eticamente possível, porque eles têm muito medo, né? O advogado ele tem receio disso. Como é que você se preparou para isso e o que você aconselha esses advogados? Não, perfeito. Esse receio, ele é extremamente compreensível e ele é positivo, né? Porque assim a gente toma cuidado com o que a gente fala, com o que a gente posta, mas é mais simples do que a gente imagina. Eu sempre falo que, como advogados, basta que a gente se comporte como professores nas redes sociais. Ou seja, você vai estar ensinando o direito, você vai estar falando sobre o direito, só que você, no final, você não vai falar assim para as pessoas: olha, manda uma DM aqui, me chama no meu escritório. Você não vai falar nada disso, porque isso é vedado pelo Código de Ética, tá? Isso é completamente vedado pelo Código. Quando você finaliza o seu vídeo, o que você pode falar? Você pode falar assim para as pessoas: olha, você quer saber mais sobre esse tema? Me segue aqui, me acompanha aqui. Porque essa conversão, de fato, ela vai acontecer pela DM. As pessoas vão te chamar, as pessoas vão responder os seus stories. O que é DM? Para quem tá assistindo, DM é a caixa de mensagens, é quando você manda uma mensagem no privado, no Instagram da pessoa. Então, você, jovem advogado ou advogado que quer se posicionar nas redes sociais, é muito importante que você se posicione como um professor e que ao final do vídeo você não fale para a pessoa: olha, me chama aqui no meu número de escritório. Isso vai ser denunciado pela OAB, não vai dar certo. Você pode tomar aí uma suspensão se algum invejoso te denunciar e pode dar muito problema. O que acontece demais, O que acontece demais, exatamente. A gente nunca sabe quem está ali olhando, então sempre a gente chama isso de CTA, que é a chamada para ação. Então, ao final, pede para as pessoas te acompanharem, te seguirem para conhecerem mais do seu trabalho. Então, você se comportar de fato como um professor, e muito importante isso, tá, Thiago? Você falar de uma forma que todo mundo entenda, porque principalmente se você quer captar cliente, o seu cliente não fez direito, o seu cliente não sabe as palavras técnicas que você sabe. Deixa para gastar o juridiquês lá com o juiz e com o cliente ali, quando você já estiver ali numa chamada de vídeo, né, quando você estiver conversando só com o seu cliente, de fato. Mas na rede social, fala com o seu cliente de forma simples, para que ele não precise estudar para entender o que você está falando. Eu acho que isso afasta muita gente e faz com que as pessoas não viralizem também, né? Porque as pessoas só conseguem compartilhar o que elas entendem. Que bacana. Olha, do jeito que ela está falando e ensinando para a gente, eu vou falar uma coisa para você. Se você montar uma mentoria, eu vou contratar. Ó, eu vou anotar. Eu já tive 2 ideias de negócio aqui hoje, eu vou vir mais vezes. Que bacana, viu? Porque, olha, do jeito que você ensina, de uma forma tão lúdica, tão prática,
que até as pessoas que não conhecem muito sobre o tema começam a entender de forma muito objetiva. Parabéns. Eu acho que essa didática você tem que explorar mesmo um pouquinho mais, viu? Obrigada, viu? É Vou muito anotar. interessante. Me fala uma coisa, então você começou a utilizar as redes sociais nessa questão ética, e o que você aconselha, Beatriz, para o jovem advogado que está começando hoje? Jovem advogado, né? Que a pessoa não tem muita experiência na advocacia ainda, ou tem como estagiário, né? Sempre tem experiência como estagiário. Eu digo para começar falando sobre o que você mais se sente confortável, mas mais importante, tem mercado? É o que eu sempre falo, porque não adianta você começar a postar nas redes sociais se não for um mercado muito aquecido. Para você aquecer esse mercado sozinho, como um jovem advogado, vai demorar muito. Então, pesquise mercados já aquecidos. E é o que eu falo sempre para os meus alunos. Eu dou consultorias para advogados que querem se posicionar no digital, e é o que eu sempre falo. Se tem um mercado aquecido, é porque tem demanda. Às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, isso aqui é um mar azul. Eu já falo, se é um mar azul, hoje, em 2025, será que tem demanda? Será que as pessoas estão buscando esse serviço? Será que elas pagam por esse serviço? Então, mercados grandes são, sim, mercados bons para jovens advogados, porque muita gente chega assim, Thiago, e me fala, ai, Bia, eu não vou entrar nesse mercado, nesse nicho, porque já tem muita gente. Eu falo, meu filho, se tem muita gente, é porque tem muito dinheiro, é porque as pessoas pagam por esse serviço. Sim. Então eu falo, é uma questão de você saber se diferenciar. Todo mundo me desincentivou quando eu comecei a postar conteúdo. Todo mundo falou assim, você vai ter que se masculinizar, você não tem experiência o suficiente, e uma série de problemas. Eu falei, tá bom, paciência, vou fazer mesmo assim. E você, durante esse período de críticas, você continuou fazendo aquilo que você acreditava que daria certo. Você não chegou a tentar mudar ou não? Não, nunca tentei mudar, até porque eu acho que isso é muito complicado quando você começa a duvidar do seu propósito, porque eu acho que propósito é uma coisa que ninguém tira de você. Então, desde a faculdade, eu tinha um propósito muito grande de descomplicar as coisas até para os meus colegas, porque eu vendia os meus resumos na faculdade. Ah, então quer dizer veio que daí. Você começou a vender os próprios resumos. Foi. Eu vou falar para você, eu tinha uma amiga que eu comprava também, Então, viu? é muito útil. Salva, um dia antes da prova, tava todo mundo lá no meu WhatsApp. Ô, Bia, manda aquele resuminho. Eu falo, vintão. E aí o pessoal, isso aí. Eu vi que ela tinha o time do negócio dentro do problema. Interessante. E aí, esses teus irmãos, você viu, o pessoal comprava. Vendia, o pessoal comprava e a galera, ó, gente, eu sei disso, mas a galera se reunia. Às vezes tinha os grupos, eles se reuniam 5 pessoas, cada um dava 5 ali para pagar o meu resumo ali de R$25. E eu falava, olha, cada um deveria estar pagando 25. Ah, eles faziam um Eles mútuo faziam para tentar fazer um para cada um. o resumo, exatamente. bacana. Mas começou assim. Então, para o jovem advogado, o seu conselho é o seguinte: olha, mar azul, toma cuidado. Toma cuidado. É onde tem muita gente que ali tem uma possibilidade de bons negócios. Exatamente. Aí é uma questão de diferenciação. E onde está a sua diferenciação no digital? Através da sua comunicação. Esse é o fator principal. Que bacana. Ô, Beatriz, agora a gente adentrando na questão nossa profissional do advogado, eu queria saber de você a questão do nosso futuro, da nossa profissão. O que você vê no mercado, o que você vê na justiça hoje em dia e aonde você espera que a advocacia tenha aí para 2030, 2040, o que vai ser do advogado? Eu acho essa pergunta muito interessante, porque eu acho que quanto antes a gente começar a pensar nisso, porque já é uma realidade, o futuro já chegou, não é uma coisa para daqui a 5 anos. Daqui a 5 meses, as inteligências artificiais se desenvolvem muito rápido e a cada dia. Então, eu acho que o profissional do direito, principalmente profissionais autônomos, que não têm tanto dinheiro disponível para investir em grandes ferramentas de inteligência artificial, eles têm que começar a pesquisar conteúdos gratuitos sobre inteligência artificial para começar a se inteirar deste mundo, porque os grandes escritórios já estão correndo, é uma grande corrida, você sabe falar sobre isso mais do que ninguém. E assim, eu acho importantíssimo que
todo o conteúdo gratuito que os jovens advogados, principalmente, tiverem acesso sobre inteligência artificial e estudar sobre as tendências de mercado, porque é muito importante você estudar o que está acontecendo hoje e as tendências, ou seja, o que vai acontecer daqui a algum tempo, para você se antecipar e você já conseguir se posicionar e mudar o modus operandi do escritório, porque a inteligência artificial vai acelerar tudo. E os advogados que não aplicarem inteligência artificial no seu modus operandi vão ficar para trás. Isso é um fato. Então, eu acho que quanto mais cedo todo mundo se der conta disso, e é muito difícil, né? Porque existe uma resistência. Sim. A gente não quer que mude, a gente pensa, nossa, mas eu estudei tanto, isso vai ser perdido. Eu acredito que não será perdido, mas eu acredito que como a gente usa o nosso conhecimento, vai ser otimizado. Então, eu acho que olhar para isso de forma otimista é um caminho, porque se a gente for... Eu vejo muita gente na internet com medo e falando assim, ai, nossa, acabou para mim. Você tá com esse pensamento derrotista, já acabou para você, né? Já, então, eu acho que a gente sempre corre atrás, porque com as atualizações da advocacia propriamente ditas, né, das leis, das jurisprudências do código, o advogado ele já está muito acostumado a se atualizar. Então, essa vai ser mais uma atualização, sabe? Então, acho que não olhar para isso como, nossa, é uma coisa... Não, é mais uma atualização. Sim, a Beatriz, inclusive, participou junto com seu esposo, o Dr. Luiz, a quem manda um grande abraço, na nossa palestra ali na OAB de Valinhos, né? Exatamente. Sobre inteligência artificial. Ajudou você bastante sobre a questão da inteligência? Gente, prestem atenção em mim. Se você não foi a essa palestra sobre inteligência artificial do Thiago, vá, tá? Vá, só vá. Só pegue o seu banquinho e vá para essa palestra, porque ela abriu muito a minha cabeça, que já estudo sobre isso, e abriu a minha cabeça. O meu namorado, o meu esposo, saiu de lá assim, nossa, eu vou implantar isso agora no escritório, essa solução que você deu durante a palestra. Então, assim, sensacional. Tem que ir. Que bom, fico feliz de a gente dar uma luz aí para a sua profissão também, que envolve inteligência artificial. Então, o que você quis dizer é que realmente a inteligência artificial é o futuro da advocacia? Sem dúvidas. Da advocacia e eu acho que... Da humanidade, né? Exatamente. Da humanidade. Pessoal, a gente teria muito mais assunto para falar, muito mais assunto para conversar. E eu, antes de encerrar, eu queria saber, Bia, o que você acredita que a Ordem dos Advogados do Brasil pode contribuir para a nossa advocacia? Eu acho que justamente sobre esse tema, Thiago, é o trabalho que você vem fazendo, inclusive, da gente ter mais acesso, porque há advogados que são autônomos, né, e que não estão, de fato, ligados a um escritório grande, que esteja pesquisando sobre inteligência artificial, esse conhecimento ele fica mais restrito. E principalmente para pessoas que são mais velhas. Na sua palestra eu percebi que tinham pessoas ali dos seus 60 anos, então essas pessoas consomem as redes sociais de uma maneira totalmente diferente que os jovens, então é mais difícil para eles esse acesso à informação sobre inteligência artificial, inclusive. Então acho que a OAB tem um papel crucial em trazer esse tipo de informação de forma prática para essas pessoas, no sentido de não só, eu sei que existe, no sentido de, mas como é que eu posso, na minha vida, no meu cotidiano, no meu escritório, implementar a inteligência artificial para me ajudar? Porque funciona como um funcionário, de fato, né? Um braço que você tem ali. Que bacana, é isso aí. A Ordem dos Advogados do Brasil dando todo o suporte para a carreira do nosso advogado para exercer com louvor a prática jurídica no seu dia a dia. Bem, a gente está encerrando, infelizmente. Eu também gostei demais. Eu acredito que você que está nos assistindo também amou esse conteúdo, amou as informações, as dicas que a Beatriz veio trazer, embora ela tenha aí 4 anos de advogada. 2 de OAB. 2 de OAB, mais 2 de estagiária, né? Exatamente. Mas ela tem ali um conteúdo vasto para a área digital, que muitos advogados eles não têm, e a Beatriz trouxe com todo louvor essas informações, essas dicas, e eu tenho certeza que agregou muito conteúdo para mim, para minha vida profissional, agregou também para você que está nos assistindo. Quero agradecer imensamente a presença de você, Beatriz. Está
sempre muito bem-vinda aqui na OAB Noite Tatuapé. Muito Tenho obrigada. certeza que se tiver mais 3, 4 OAB Noite Tatuapé com você, a gente vai ter muito mais conteúdo. Então, muito obrigado pela sua presença mais Obrigada, uma foi um vez. prazer. Agradecer mais uma vez todos que nos assistiram até esse horário. Obrigado pela presença e olha, presta atenção. Se você já curtiu, já se inscreve no canal da OAB Tatuapé, deixa seu like e ativa o sininho. Sabe por quê? Porque daqui a 15 dias teremos mais OAB Noite Tatuapé com novos convidados, novos temas e temas bem quentes do mundo jurídico. E agora a nossa frase de encerramento do nosso OAB Noite Tatuapé. O advogado é o guardião dos direitos e a liberdade do povo. Robert Kennedy. Uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado.